Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Mandcast. Eu sou o professor Marcelo Henrique Napimoga, diretor de pós-graduação e pesquisa aqui da São Leopoldo, e no Mandcast de hoje nós vamos voltar a falar sobre harmonização orofacial. É um tema ainda bastante em alta, recém-lançado em 2019 na área de odontologia, essa harmonização orofacial, e aí gera algumas dúvidas, questionamentos, e o pessoal entra em contato perguntando: professor Marcelo, quando você vai falar de novo sobre harmonização? Eu não vou falar. Eu vou chamar uma especialista para falar em harmonização, e é a professora Estela Andrade. Muito obrigado, professora. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês para falar um pouco mais sobre esse assunto que é tão questionado. Sem dúvida. Então, a professora Estela é cirurgiã dentista, é mestre e doutora em biomateriais pela Unicamp, também especialista em harmonização orofacial e coordenadora, professora aqui do curso de especialização em harmonização orofacial da Faculdade de São Leopoldo Mandic. Professora, então, a harmonização orofacial começou em 2019. Como foi essa trajetória para a odontologia, né? Como foi essa trajetória de 2019 até agora da harmonização orofacial? Inicialmente, nós só tínhamos cursos modulares antes de 2019, nós não tínhamos muitas diretrizes. Muitas vezes a gente fazia os cursos baseados em conhecimentos, em outras atuações fora do país, mas aqui mesmo nós não tínhamos ainda essas diretrizes de como estar trabalhando, em que área podíamos realmente estar atuando. Após a Resolução 198 de 2019, sim, tivemos as nossas diretrizes e pudemos trabalhar com muito mais segurança, diante das oportunidades, dos procedimentos, sem ter aquela incerteza se poderia continuar ou não atuando nessa área. Então, isso trouxe para a gente uma tranquilidade maior e conseguimos nos basear melhor, no que realmente deveríamos estar atuando, trabalhando. Quando começou essa legislação, que o Conselho Federal de Odontologia, nessa resolução que você citou, liberou o cirurgião dentista a trabalhar, houve ali algum ruído, dentro das sociedades da área de saúde, de outras áreas, mas por que, na sua visão, que o cirurgião dentista está apto e pode atuar na área de harmonização orofacial? Primeiramente, nós temos, a especialidade dentro da nossa área, na odontologia, está na nossa área de atuação. Então, desde que trabalhemos dentro da nossa área de atuação, os procedimentos tem vários para estarmos trabalhando. E desde sempre, na odontologia nunca foi sozinha, a gente sempre precisou, sim, de outras áreas, Quando a gente pensa na saúde, no corpo humano, tem muita coisa interligada. Nós não trabalhamos sozinhos, nós precisamos de outras áreas, Multidisciplinar um tratamento, sim, muitas vezes. Então, cada um tem o seu local de trabalho, nós vamos trabalhar na face do paciente, na tentativa de harmonizá-lo, e isso não deixa, da gente precisar, muitas vezes, de outras áreas, de outros profissionais para estarem trabalhando com a gente. Claro. E assim a gente tem para todos, o seu campo ali de trabalho, a sua área de atuação, sendo bem-vindo para todos. Mas no caso da harmonização, até o próprio nome diz, é orofacial. Então, acho que o cirurgião dentista, ele começa, por exemplo, a fazer uma reabilitação na oclusão, nos dentes, e isso muitas vezes muda, Uma pessoa que perdeu os dentes, ela tem flacidez de pele e tudo. E aí é nesse aspecto que a harmonização orofacial ela entra também, para harmonizar justamente essa mudança que houve, Muitas vezes, a gente vê essa necessidade, não é somente a gente falar que é só harmonização, a gente não pode esquecer que somos cirurgiões dentistas, nós temos a obrigação, sim, de ver a saúde bucal do nosso paciente, e até algo que eu sempre comento: tenham cuidado, porque nada, isso sim pode às vezes acarretar alguma intercorrência, você pode ter mais para frente um etípe, algumas circunstâncias que podem vir a agravar devido a uma infecção de um foco dentário, A gente sabe que não adianta às vezes eu querer só preencher um lábio se eu não tiver a dimensão adequada, muitas vezes eu preciso restabelecer essa dimensão vertical do meu paciente. Então, tem que ter esse conhecimento da odontologia e a gente está agregando ali. Não é somente só achar que, entrou na harmonização, não precisa mais ver boca e saber da saúde bucal. É um conjunto. Sem dúvida. E aí a gente acaba vendo, às vezes, algumas mídias sociais, enfim, hoje escancarou muitas coisas e profissionais que acabam atuando talvez um pouco fora do que a legislação permite. E o que isso pode acontecer? Na verdade, eu acho que até para a gente
ter uma boa convivência até com a nossa especialidade, ter boas práticas. Desde 2016, a gente já tem a resolução 176, na qual ela já nos fala a nossa área de atuação, que nós devemos somente trabalhar pré-tragos, do ocioide até a glabela. E o terço ocioide até a glabela. Pois é, esse ocioide até a glabela, alguns, né, acabam não tendo muito esse discernimento de onde realmente é a área de atuação. Certo. Sendo que no terço superior, a gente pode sim atuar, né, de forma estética, não cirúrgica. Bom, o mercado da harmonização orofacial tem crescido muito, né, com produtos e empresas novas. Hoje existe uma gama bastante grande de produtos e de novos procedimentos. Como que está mais ou menos essa área hoje? Sempre, né, a gente está vendo cada dia surgindo mais materiais, né, novos procedimentos. É uma preocupação nossa, porque muitos materiais, muitos procedimentos a gente vai ter a longo prazo ainda um resultado. Então, não só no conhecimento científico, num bom embasamento, mas a gente precisa muitas vezes até aguardar esse resultado clínico, né, desses novos produtos, para a gente saber realmente se devemos ou não utilizá-los. Claro. E aí os pacientes que fazem uso, né, da harmonização orofacial, então eles fazem um restabelecimento da saúde bucal e aí precisa fazer algum tipo de procedimento na face. Como que é a reação, né, desse paciente após todo esse procedimento de restabelecimento da saúde bucal e aí uma mudança, enfim, essa harmonização orofacial? Os pacientes saem muito satisfeitos? Como que é a reação? Isso, na verdade, a gente fala que antes do atendimento, antes do procedimento, a gente já precisa ter uma boa conversa com o nosso paciente. Nós precisamos, sim, mostrar para eles, né, os benefícios do nosso tratamento, mas muitas vezes nós temos que colocar os limites também no nosso tratamento. Claro. Então, o nosso paciente ele vem com uma expectativa muito grande relacionada à harmonização. E muitas vezes nós não alcançamos. E não podemos deixar, né, de lembrar que cada um tem a sua resposta. Cada um tem um metabolismo, tem um envelhecimento. E isso faz diferença, às vezes, de um tratamento para o outro, que muitas vezes o paciente até fala, mas meu colega fez e ficou maravilhoso. Pode ser que para ele o resultado não vai ser igual. Claro. Então, antes do procedimento, ter uma boa conversa com esse paciente, mostrar realmente aquilo que a gente, né, pode alcançar, é melhor a gente diminuir essa expectativa e ele ficar mais feliz sabendo realmente o resultado que ele pode alcançar. Sim, o paciente entender os limites também da harmonização e a fisiologia de cada um, né? Exato. E você tocou aí no ponto do envelhecimento, né? O envelhecimento traz aí uma alteração da fisiologia da pele, de outras estruturas também. Como que a harmonização orofacial ela pode auxiliar, né, as pessoas que estão em fase de envelhecimento? Desde quando nascemos estamos envelhecendo. Sim. É triste, não tem muito quanto a isso. Envelhecemos, estamos. Porém, o que a gente pode é melhorar esse envelhecimento, né? Algumas coisas a gente acaba tendo, né? Alguns fatores aí extrínsecos, nosso modo de vida, o tabagismo, algumas coisas podem acelerar o envelhecimento. Mas também podemos, junto da harmonização orofacial, fazer alguns procedimentos que nos ajudem, né? Algumas coisas que a gente acaba perdendo, como o colágeno, que a gente perde com o tempo, a gente sabe que o uso de bioestimuladores podem sim nos ajudar e auxiliar nessa prevenção num envelhecimento melhor, né? Um retardo desse envelhecimento. E quais são os procedimentos mais utilizados na harmonização orofacial? A gente vê que existe um pouco de moda, né? Em alguns momentos, a procura. Mas hoje, a gente vê uma preocupação muito grande em relação ao envelhecimento. E não só, né? Sair com uma face diferente, com um volume. Muitos hoje estão procurando, sim, essa parte de retardar esse envelhecimento, envelhecer melhor. E os bioestimuladores estão sendo muito procurados por eles. É um procedimento fácil, indolor? Como que ele é, esse procedimento? É um procedimento muito semelhante com o preenchedor na técnica em si, tá? É um procedimento indolor. O paciente precisa, sim, muitas vezes, né, fazer massagem em casa, tem um acompanhamento, mas ele vai ter a longo prazo um resultado. Não é aquele procedimento que ele vai sair totalmente modificado. É um procedimento mais natural. Certo. Então, ele
não vê grandes diferenças, mas ele seguinte. percebe que aos poucos ele vai tendo uma melhora. Mas aí vocês vão adicionando bioestimuladores abaixo da pele, é isso? Isso. Tá, para que forme colágeno e a pele... Para esse estímulo do colágeno e que você tenha uma melhora, né, na qualidade dérmica. Entendi. E aí, os cirurgiões dentistas, muitos cirurgiões dentistas têm procurado fazer cursos, especializações nessa área de harmonização. Qual é a importância da educação, né, da formação nessa área para os cirurgiões dentistas? Primeiramente, eu falo, hoje com a especialidade, né, a gente vê que ele vai ter um embasamento muito maior. Então, ele consegue associar, até mesmo porque quando faz cursos modulares, você não consegue associar a diferença do envelhecimento, o que acontece Sim. com cada paciente. Agora, você tendo uma base, juntando todos os procedimentos, você consegue saber indicar o que é melhor para o seu paciente. Sim. Então, você consegue ter uma visão muito melhor do que esse paciente precisa, o que eu posso atingir ou não. Uhum. Sem dúvida. Acho que é como tudo, né? A gente não pode tentar se limitar, então por isso a importância de você ver uma visão global e uma especialização na área de harmonização, né? Que não é só dar uma agulhadinha ali, né? Não. É muito mais complexo que isso. Muito mais. Nós temos, né, como a gente já falou, desde a associação ali da parte dentária, né, de restabelecimento de dimensão, problemas em articulação. Então, a gente tem muitas coisas envolvidas, não é um único órgão ali que a gente está visualizando. Tá certo. Muito obrigado, professora Estela Andrade, por essa conversa muito esclarecedora aqui sobre a harmonização orofacial. Eu que agradeço, espero, né, poder solucionar aí algumas dúvidas, sanar algumas dúvidas dos nossos ouvintes. Sem dúvida. Espero que vocês tenham gostado também, conhecido um pouquinho mais sobre a área de harmonização orofacial e aqueles cirurgiões dentistas que estão nos assistindo ver a importância aí da educação continuada, de fazer um curso de especialização ou até mestrado nessa área de harmonização orofacial para poder oferecer os melhores procedimentos com segurança para os seus pacientes. Se você gostou do nosso Mandcast, deixa um like. Não esqueça de se inscrever no canal do YouTube da Faculdade São Leopoldo Mandic e eu também no Spotify. Um abraço!